Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Histórias para Fogueira, onde a gente conta sobre mitos, mitologia, arte, sociologia, cultura, um pouquinho de nerdice. Esse aqui é o nosso quarto vídeo. O mito de hoje vai ser a morte de Osíris e as peregrinações de Ísis. Se você está gostando aqui do conteúdo, deixa um like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e vamos se ajeitar para ver a história da morte de Osíris. Esse mito é um mito egípcio, eu também gosto muito de mitologia egípcia, é uma das minhas favoritas. Ele trata um pouco sobre o começo desse império, egípcio. Então, muito tempo atrás, Osíris, ele governava o Egito de uma forma muito justa com sua esposa Ísis. Osíris ele foi um grande deus civilizador, ele ensinou os egípcios a escrita, um pouco de arquitetura, a cultivar os campos, e Ísis ensinou a tecer e também um pouco de magia, ela era uma grande feiticeira. Só que Osíris tinha um irmão invejoso que era o Sete. E ele sempre foi muito raivoso de não ser ele o rei. E um belo dia Osíris falou, poxa vida, eu fiz um trabalho tão bom com o Egito que eu vou nos reinos vizinhos também ensinar para eles essas coisas. Então ele deixou a coroa nas mãos de Ísis e ele foi nessa missão civilizatória. Sete aproveitou esse tempo para bolar um plano para se livrar do irmão. Então ele construiu uma caixa linda e quando Osíris chegou, ele fez uma grande festa, deu bebida para todo mundo, muita comida, e aí ele falou, olha, eu montei um jogo pra gente. Tá aqui uma caixa e quem couber perfeitamente nela, fica com ela de presente. Um a um os deuses foram tentando se encaixar lá, mas nenhum cabia. Só que Sete era bem ardiloso e ele fez uma caixa do tamanho exato do irmão. Quando Osíris deitou lá, ele ficou muito apaixonado pela caixa, ele coube na hora. E ele estava já meio bebinho, no que ele ficou feliz, olha, eu coube na caixa. Sete selou a caixa com chumbo derretido, matou o irmão, pegou o caixão e jogou no rio. Quando os outros deuses viram isso, eles fugiram. E aí Sete virou o rei. Só que Sete não era como o irmão e o reinado dele não foi justo. Na verdade, foi um reinado bastante ruim. Ísis era uma esposa muito fiel de Osíris, ela decidiu ir atrás do marido e ela começou vários anos de peregrinação pelo Egito. Um dia ela teve uma visão que o caixão tinha parado nas margens do Líbano e ele tinha se transformado numa árvore de tamarindo e um rei desse país usou essa árvore para fazer um pilar central do palácio dele. E Ísis foi até lá disfarçada de andarilha. Quando ela chegou no palácio, ela era muito bonita, mesmo disfarçada, ela conseguiu rapidinho um cargo como serva e ela começou a buscar onde podia estar o marido. Só que esse rei e a rainha do Líbano, eles tinham um filho e Ísis se afeiçoou muito a ele. Então, de vez em quando ela servia de ama de leite e um dia ela decidiu dar a imortalidade para esse menino, para essa criança. Então ela pôs ele numa fogueira e começou a entoar uma série de encantamentos. Só que uma outra serva do palácio viu e quando ela viu, ela se desesperou. Meu Deus, está queimando a criança! E aí virou um bafafá, só que o rei e a rainha não eram burros e eles notaram que não era uma pessoa comum que estava lá na casa deles. E aí a deusa se revelou. A criança infelizmente não passou mal, mas ela também não ficou imortal, o feitiço foi quebrado. E aí ela explica, eu sou a deusa Ísis, eu estou buscando o meu marido. E o rei e a rainha na hora, não, tudo bem, a gente abre o pilar, não tem problema, e você leva teu marido de volta. Então Ísis recupera Osíris, volta até o Egito. E ali ela, Anubis, que é um deus que leva as almas dos mortos até o mundo dos mortos egípcios, e Néftis, que é inclusive irmã de Sete, mas que também não concordava com como o irmão estava cuidando do Egito, começaram a tentar ressuscitar Osíris. Só que Sete descobriu isso. E antes do ritual terminar, ele interrompeu, de novo, interrompida, a Ísis não consegue fazer os feitiços dela. Ele cortou o irmão em 14 pedaços e jogou eles no rio Nilo. E falou, agora encontre ele. Mas Ísis não desistiu. Ela de novo foi buscar cada pedaço do marido, só que aconteceu um problema. Um dos pedaços foi comido por um peixe. E quando Ísis montou o marido, usando cera e as ataduras, transformou ele numa múmia, ficou faltando esse pedaço. Então ela conseguiu fazer o ritual, conseguiu ressuscitar o marido, mas ele não pertencia mais ao mundo dos vivos. Então ela pegou Osíris e foi reinar com ele no mundo dos mortos. Osíris é o presidente que julga os mortos egípcios. Vai ter vídeo sobre isso mais pra frente, sobre como funciona isso.
E o Egito acabou ficando nas mãos de Sete. E agora vocês devem estar se perguntando, esse mito ele é bem novelesco, né, comparado com os outros, e assim como uma novela, vai ser dividido em partes, vocês vão ficar na vontade agora até semana que vem, a segunda parte só vai sair no próximo vídeo. Mas, se vocês estão gostando, deixa aquele like, não se esquece de compartilhar, comentar, ativar o sininho, e vamos dar uma analisada em alguns símbolos. Então, Osíris, ele é o que a gente chama, nesse mito, um demiurgo, um deus ou um herói civilizador. Então a função dele, no começo do mito principalmente, é ensinar a humanidade como fazer as coisas básicas que ela precisa. Quase toda a cultura tem um deus ou um herói assim, eles costumam ser muito bem-vindos, né? São os heróis fundadores, essas coisas. E a esposa dele, Ísis, ela está representando uma face do feminino que é a da feiticeira, essa questão da magia do feminino. As mulheres costumam ser muito associadas à magia porque só elas têm a capacidade de criar a vida, né? A vida surge do feminino. Ainda que tenha o complementar com a força masculina para ter essa geração, sai do feminino e morre no feminino, pelo menos simbolicamente falando. E aí a gente vê que ela vai buscar o marido dela, né? Ela tem essa questão da fidelidade ao verdadeiro rei, né? A verdadeira coroa. É por isso que até um dos símbolos dela é um trono, né? Aquele chapeuzinho, se vocês virem as imagens de Ísis, é um trono. É ela que escolhe quem são os faraós, né? E tem alguns outros símbolos interessantes, né? Essa caixa que o Sete faz, percebam que ele é literalmente um caixão e Osíris deita de boa vontade no caixão dele para morrer, né? Vocês veem que é um símbolo assim, uma morte tranquila, né? Ele deita lá e tchau. E percebam também que o mito é bem específico quando ele fala que o metal que é jogado em Osíris é o chumbo, que é um metal pesado, né? Visto como um metal ruim, negativo, né? E quando Osíris chega no Líbano e vira essa árvore tão linda de tamarindo, a gente vê um pouco uma outra faceta dele, que é um potencial viril, né, criador, né? Mesmo do corpo morto dele nasceu um tamarindo que serviu do pilar central para o palácio do rei. Alguns autores, por exemplo Joseph Campbell, eles vão dizer que Osíris também é um deus, que essa morte de Osíris é um sacrifício para poder dos pedaços dele ter a agricultura. É uma outra interpretação possível. Mas voltando aqui, então ele sai, né, desse caixão e aí quando vão tentar ressuscitar eles, de novo o ritual é interrompido e Sete corta em 14 pedaços. Só que um peixinho vai e come um desses pedaços. O peixe, nesse caso, ele sai das águas, né? A água em geral, isso vale também até para o mito anterior, o Nascimento de Brahma, se eu esqueci vai aparecer aqui em algum lugar o link. Elas são vistas como inconsciente, batata, água profunda, inconsciente 90% das vezes. E o peixe ele aparece um pouco como um mensageiro dessas profundidades que come um pedacinho de Osíris. Ele é de certa forma um ceifador, né? Um agente de morte. Parece uma coisa inocente, né? O peixinho, mas não é. E aí, inclusive, ficam 13 pedaços, que 13 é o número da morte, o número da mudança, o número das transformações, né? O que auxilia, né, nessa ideia de Osíris como morrendo para dar continuidade a essa questão da agricultura, né? Os pedaços dele se espalham pelo Egito. Em algumas versões desses pedaços deles que surgem as plantações. Mas enfim. Entretanto, né, esse Deus que não pode mais ser rei do mundo dos vivos, do mundo diurno, por assim dizer, do mundo do dia, ele ainda assim é um grande rei e ele começa a reinar no mundo dos mortos. Então você vê essa inversão que tem. Então é isso, qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Mas antes disso, eu queria agradecer a uma amiga minha chamada Úrsula, que incentivou muito esse canal e que está editando os vídeos. Valeu, Úrsula. A Nauá, que está aqui cuidando da gravação e dando um suporte. E também a vocês que estão aqui me acompanhando. Lembrem sempre de deixarem nos comentários sugestões, dúvidas, alguma coisa que não tenha ficado muito claro. Vou tentar sempre responder o mais rápido possível. Digam também os mitos que vocês querem ver ou assuntos de mitologia que vocês queiram saber. E lembrando também, uma coisa que eu esqueci nos vídeos passados, os mitos às vezes têm versões diferentes, tá? Eu considero que as minhas fontes são boas, então eu uso elas, mas também não se estressem muito se a versão de vocês for diferente, porque às vezes você tem erro nas traduções,
Às vezes o autor que está compilando faz uma modificada aqui e ali. Eu tento buscar os mitos nas fontes mais próximas da original, que é difícil, porque na maioria das vezes os mitos são histórias orais, né? Mas porque a linguagem simbólica, quando você começa a desmontar ela, não, deixa eu mudar isso aqui para ficar mais fácil, para parecer mais uma história em prosa, você acaba perdendo a parte mais rica dos mitos, que é o significado. Como eu falei, eu vou ter um vídeo explicando um pouco como funciona essa linguagem, que ele é um vídeo mais trabalhoso, eu estou organizando ele direitinho, mas você não pode mexer nisso, senão o mito vira menos que um conto. E o mito não é um conto, não é uma lenda, não é uma história, não é prosa, não é poesia, ele tem o formato dele, por assim dizer. Então, mais do que mexer nesse formato, é importante a gente se sensibilizar para aprender a entender esse formato, que não é linear, não é racional, é imagético. E semana que vem a gente termina esse mito.